Presto-lhes continência, camaradas insurgentes contra o ginocentrismo e a misandria. No trabalho de hoje analisaremos o que as eleições, principalmente as eleições presidenciais, representam para a androsfera. O trabalho será dividido em 3 sessões, as 2 primeiras de parte única e a última com 2 partes. Primeira sessão zela por aspectos gerais. Segunda sessão analisa a pressão midiática das principais forças pertinentes à androsfera nessas eleições. E a terceira sessão é a sessão que analisa o objetivo desse trabalho, analisa o que significam, melhor dizendo, as eleições de 2022 para a androsfera. O que elas indicam e quais consequências elas têm para nós. Seção 1. Aspectos gerais. Camaradas, essas foram possivelmente as eleições mais tensas do Brasil. Eleições que reuniam 11 postulantes ao cargo de presidente, do mais ao menos votado Lula, PT, Bolsonaro, PL, Simone Tebet, MDB, Ciro Gomes, PDT, Soraya Milf, Tronic, União, Felipe Dávila, Novo, Padre Kelmon, PTB, Léo Péricles, UP, Sofia Manzano, PCB, Vera, PSTU, Constituinte Emael, DC. Desses 11 candidatos, 5 são de partidos de ideologias primariamente ginocêntricas. Bolsonaro, Kelmon, Emael são conservadores, Tronic, Tebet são neoconservadoras. E os 6 restantes não são de partidos que surgiram de ideologias ginocêntricas, mas são de partidos em maior ou menor grau aliados a ideologias ginocêntricas. 5 dos 6 candidatos, partidos restantes, são esquerdistas ou centro-esquerdistas, aliados em maior ou menor grau do feminismo. Ciro, Péricles, Sofia, Vera e Lula. E um deles, Felipe Dávila, embora não seja de um partido neoconservador em si, é aliado do neoconservadorismo. Aliás, Felipe Dávila já defendeu especificamente políticas públicas exclusivas para o gênero usurpador. Resumo da ópera: qualquer um dos 11 que assumisse o poder ou se veria forçado a cortar laços que o sustentam, ou teria um governo ginocêntrico. E isso transcende, como vemos, questões como se o candidato é de direita ou esquerda, capitalista ou comunista. Nessas eleições tivemos 6 candidatos do lado direito, em maior ou menor grau, do espectro político, e 5 do esquerdo, idem. E os 11 mantinham laços estreitos com a ginocracia. Nessas eleições tivemos 3 candidatos comunistas, Vera, Sofia Manzano e Péricles, e 8 capitalistas, Lula, Bolsonaro, Ciro Gomes, Simone Tebet, Soraya Tronic, Emael, Kelmon e Felipe Dávila. E os 11 tinham vínculos diretos ou indiretos com forças ginocráticas. De tais fatos refuta-se 2 narrativas usadas por oportunistas políticos na androsfera. 1.
a ameaça comunista, os 7 candidatos mais votados de 11 defendem o capitalismo, e 2, que o feminismo está invariavelmente atrelado ao comunismo. PT e PDT, sendo um sindicalista e outro social-democrata, são contra-exemplo a essa falácia. Aqui no Brasil e no Ocidente em geral, comunistas e capitalistas sofrem influência do feminismo. E não, o fluxo das coisas não está invertido. É o feminismo que influencia as agendas econômicas, capitalistas ou comunistas, e não o contrário. São elas quem tentam manobras usando e deturpando as teorias econômicas, e não as teorias econômicas capitalistas ou comunistas que tentam manobras usando as feministas. Pois bem, dos 11 ginocêntricos vão ao segundo turno o ginocêntrico que institucionalizou a ginocracia estatal, Lula, e o que mais usou e fortaleceu tal ginocracia, Bolsonaro. Os 2 únicos que já haviam sido presidentes. Pelo histórico de ambos, creio que seja algo crível dizer que Lula e Bolsonaro estão entre os 2 mais ginocêntricos dos 11. As forças privadas do país se dividiram em 3 frentes: pró-Lula, pró-Tebet e pró-Bolsonaro, sendo as ONGs progressistas e parte do capital doméstico e internacional apoiando Lula, parte do capital doméstico apoiando Tebet, principalmente ruralistas e capitais neoconservadores com forte influência de ideias identitárias e pós-modernas, e parte do capital e organizações conservadoras domésticas e estrangeiras apoiando Bolsonaro. Exemplo de tais organizações seriam o Fórum de Madrid, uma versão Tradicom e muito mais poderosa atualmente que o Foro de São Paulo, Grupo de Lima e outros grupos nacionais e internacionais da direita conservadora ocidental. O apoio privado que Bolsonaro teve talvez não seja o maior dos 3. No entanto, pesa em favor dele o fato de ter usado a máquina estatal para sua campanha, o que é crime, diga-se en passant, sendo invariavelmente a candidatura do Bolsonaro a mais impulsionada das 3. Chama a atenção que dos 4 candidatos que não são nanicos, Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet, Ciro foi o único sem apoio financeiro e midiático relevante, excetuando seus correligionários. Coincidência ou não, Ciro também é o único dos 4 não envolvido em escândalos de corrupção. Essa carência de apoio do establishment de Ciro Gomes talvez seja um indício de que dos 4 ele era o menos pior, talvez até o menos ginocêntrico, o que não significa que ele seja pouco ginocêntrico. Em todo caso, não recomendaria aqui o voto nele, já que o mesmo é do PDT, partido aliado do feminismo. Além disso, em repetidas oportunidades, embora tenha criticado o identitarismo, Ciro apoiou o feminismo não identitário, que também é ginocêntrico e misândrico, embora menos que o identitário. Nessas eleições não houve candidato passível da mínima afinidade com a androsfera, e a tendência é que isso se repita. A ausência de apoio ao pedetista junto à pressão petista e de mídias como o UOL
pelo assim chamado voto útil, foram determinantes para o resultado de Ciro Gomes, 3,04% dos votos válidos. Quarta colocação. Pior resultado de suas 4 corridas presidenciais. As pressões pró-Lula foram tão bem sucedidas que quase o elegeram sem necessidade de segundo turno, faltando apenas 1,57 ponto percentual para alcançar maioria absoluta. As pressões pró-Bolsonaro também tiveram um efeito razoável, haja vista que, apesar de sua baixa popularidade, muitos preferiram votar nele a votar nulo e aumentar as chances de Lula ganhar. Aliás, no segundo turno, Bolsonaro quase virou as eleições, tendo perdido por 1,8 ponto percentual. Para se ter uma ideia, no primeiro turno, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro era de 5,23 pontos percentuais, ou seja, a tal vantagem foi no segundo turno praticamente 1/3 da vantagem do primeiro. Mantidas as tendências de voto, a tendência é que a vantagem do vencedor do primeiro turno aumente sobre o segundo colocado no segundo turno, já que são apenas 2 candidatos. Porém, uma drástica redução dessa vantagem num turno em que há apenas 2 concorrentes mostra a eficiência do marketing de Bolsonaro. Para efeitos visuais da queda da vantagem de Lula sobre Bolsonaro, veja o gráfico a seguir, em que as linhas pontilhadas representam o primeiro turno e as linhas inteiriças representam o segundo turno. Azul representa Bolsonaro, vermelho, Lula. Agora vejam um outro gráfico, um gráfico de barras comparando a vantagem de Lula sobre Bolsonaro no primeiro e no segundo turno. A pressão pró-Tebet também foi muito bem sucedida, fazendo com que uma figura inexpressiva até então na política nacional ficasse em terceiro lugar. E a pressão pró-Tebet se beneficiou muito da pressão feminista que o primeiro turno teve. Lula também se beneficiou dessa pressão, embora ele tenha usado algumas estratégias que diminuíram seu benefício vindo dela. Lula quase sofreu uma virada no segundo turno, entre outras coisas, por causa disso. Seção 2. Pressão midiática feminista e conservadora. Dentre as diversas pressões, sendo que as principais se dividem em 3 vetores, pró-Tebet, pró-Bolsonaro e pró-Lula, temos que a pressão feminista e a conservadora são as principais que concernem ao nosso trabalho. Nessas eleições, ambas mostraram o quão escassas de criatividade são. Conservadores e feministas, ambos os trastes repetiram as mesmas cantilenas anticientíficas. Daqui a pouco falaremos do marketing feminista. Por hora, analisaremos o marketing dos tradicons. Os conservadores usaram o já velho mofado anticomunismo, tentando associar Lula e o PT à figura maldita do comunismo. Uma velha estratégia de satanização. Associar algo, alguém, a uma coisa tida como reprovável para provocar reprovação da figura associada. Não é intuito nosso aqui pormenorizar a ideologia do PT, mas falando brevemente sobre a matéria, para tratar dessa estratégia conservadora, a política econômica e ideologias gerais do PT
como o desarmamentismo, o apego ao identitarismo e outros fatores, mostram clara incongruência do PT com a ideologia marxista, sendo tal estratégia de satanização uma mentira. Segue na tela dos senhores um contra-exemplo dessa tese, uma frase bem documentada de uma postura armamentista de Marx. Para quem não sabe, Karl Marx defende o direito da população às armas. Poderia dar exemplos mil de incongruência do PT para com a ideologia marxista. E isso seria, consequentemente, exemplos mil de refutação dessa falácia conservadora de associar o PT ao comunismo. Mas por uma questão de brevidade, vamos ficar com essa frase armamentista de Marx. A cantilena pseudopatriótica, a mulher como algo a ser defendido, valores tradicionais, a reivindicação de honestidade junto à imputação de desonestidade ao Lula e à esquerda foram uma tônica do marketing bolsonarista e conservador. De toda essa velha cantilena, a única coisa que não é uma idiotice é a imputação de desonestidade ao petista. Porém, toda essa ladainha que teve um grande espaço em meios pseudo-independentes da internet e no rádio, teve um espaço relativamente pequeno na televisão, que apesar do grande crescimento da internet, ainda é o principal meio de comunicação por ser o mais intergeracional de todos. Rádio é coisa de velho, internet é coisa de jovem. A televisão ainda está no hábito de todas as faixas etárias de adultos. Na televisão, a pressão midiática conservadora se ateve basicamente a Record, e ainda assim tal pressão foi muito mais branda que a pressão feminista, provavelmente pelo medo da rede de televisão de ser cancelada. Falando agora da pressão midiática feminista, se a conservadora esteve na rádio e na internet, mas foi pouco efetiva na televisão, a feminista esteve na televisão e na internet, mas não no rádio. Aqui temos uma grande vantagem estratégica para as feministas, pois o meio em que elas tiveram menos penetração é justamente o meio menos popular dos três, além de ser o meio menos propenso a aderir a posições progressistas. O conservadorismo ter ganhado as rádios foi chover no molhado. As feministas terem ganhado a televisão foi basicamente tirar do Bolsonaro o meio de comunicação mais intergeracional de todos. Naturalmente, os conservadores sabiam da importância da televisão. Eles não perderam a televisão por burrice ou por um erro de marketing. Eles a perderam porque os senhores que comandam esse meio de comunicação são de lobbies que concordam coletivamente em não se coadunar com Bolsonaro. Uma outra vantagem das feministas é que o discurso delas não se atém a bravatas, elas usam números. Números falsos e descontextualizados, sim. Números tirados da vagina catinguda delas, sem dúvida. Números mentirosos, mas ainda assim números. Praticamente ninguém vai atrás de procurar saber se números são verdadeiros ou falsos. As pessoas simplesmente aceitam e pronto. Já as bravatas conservadoras, após anos de uso, esgotaram seu efeito de conquistar novos adeptos. Quem as apoia já as conhece, quem não as apoia também.
O fato de bravatas se apoiarem em narrativas e não em dados objetivos, ainda que forjados, confere ao discurso conservador maior aparência de ilogicidade em relação ao discurso feminista, que, em essência, é tão ilógico quanto o conservador, embora em aparência seja menos. Por uma questão de técnica de marketing, a cantilena feminista aparenta ser mais lógica, ainda que não seja. Há uma superioridade efetiva do marketing feminista sobre o marketing conservador. Ambos os marketings seduzem os apaixonados pelas respectivas posições, mas o marketing feminista consegue seduzir os burros que se acham inteligentes. E esse público, o de burros que se acham sabichões, é um público muito grande no nosso país. Pessoas burras que se acham inteligentes, por se acharem inteligentes, gostam de ser convencidas pela lógica. Porém, por serem burras, qualquer engodo argumentativo minimamente bem feito as ludibria. As feministas conseguiram emplacar esse tipo de embuste na internet e televisão. Os conservadores não. O marketing bolsonarista, que é uma parte específica do marketing conservador, tentou emplacar esse tipo de embuste na internet, mas basicamente pregou para convertidos, tendo pouco sucesso. Os números do bolsonarismo focavam na economia. Eram números obviamente descontextualizados e falsos. Não há como defender economicamente o último governo. No entanto, esses números tentaram atacar algo que não conseguiriam atacar, pois o mundo real, a variável compra do mês, já revelava por si só que a economia brasileira não estava numa situação satisfatória. Diante o fracasso dos números deturpados perante a percepção da realidade, a estratégia estepe de Bolsonaro foi culpar a quarentena por suas cagadas econômicas. É fácil comprovar que o prejuízo econômico brasileiro não foi culpa da quarentena, mas se eu explicar isso aqui, acabo por fugir do propósito do vídeo, que é entender os efeitos da última eleição para as questões masculinas. Voltando à pressão feminista na televisão, parafraseando Lula, nunca antes na história desse país a televisão se coadunou de maneira tão visceral com o feminismo. O debate organizado em conjunto pela Folha, UOL, Bandeirantes e TV Cultura é o mais cristalino exemplo disso. Nesse debate, a jornalista Ana Estela de Souza Pinto questionou se Lula assumiria o compromisso de garantir que no mínimo metade de seus cargos de confiança fosse assumida por mulheres. Lula se evadiu de tal compromisso. Segue trecho de vídeo do confrade Cortes sobre a matéria. Mais de 600 pessoas já sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez, e em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil, os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos Senhores? Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível eu passarei por mentiroso. Nesse mesmo debate, mediado por Fabiola Cidral,
A própria perguntou por medidas específicas para combater a violência contra o gênero que menos é agredido. Para isso, como preâmbulo de sua pergunta, ela afirmou que a cada 7 minutos uma mulher é vítima de feminicídio. Os candidatos Felipe Dávila e Jair Bolsonaro. E eu quero falar sobre mulheres também, porque a cada 10 minutos no Brasil uma mulher é estuprada e a cada 7 minutos uma mulher é vítima de feminicídio. É algo muito grave que acontece no nosso país e a gente sabe que há uma queda nos investimentos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos revelam que houve um corte no orçamento de 33% nas políticas públicas voltadas às mulheres neste ano. Eu gostaria de saber o que será feito no seu governo para reduzir esses números. O candidato Felipe Dávila começa, tem 1 minuto para sua resposta. Da próxima vez que a Fabiola Cidral for mentir usando números, meu conselho para ela é que tome uma consultoria com quem entende de matemática para saber se a mentira é fácil ou não de ser refutada matematicamente, pois um ano possui 525.600 minutos. Logo, uma mulher sofrendo feminicídio a cada 7 minutos equivaleria a aproximadamente 75.086 feminicídios por ano. Pois bem, senhores, entre homens, mulheres e pessoas cujo gênero não foi possível identificar, entre feminicídios, androcídios e todas as causas possíveis de extermínio programático pelas mãos de seres humanos, morreram aproximadamente 47,5 mil pessoas, de ambos os gêneros e todas as idades. Mesmo que todas essas pessoas fossem vítimas de feminicídio, Fabiola Cidral ainda estaria superestimando a estatística em 58,08%. Tenham em mente, confrades, que aproximadamente apenas 1/12 das pessoas assassinadas são mulheres e que parcela considerável desse 1/12, em 2021, parcela largamente majoritária, aliás, é morta por qualquer outro motivo que não feminicídio. De acordo com o Fórum de Segurança, houve no Brasil, em 2021, 1.319 feminicídios, número 52,97 vezes menor que o da estatística de Fabiola Cidral. Acrescentemos aqui que a legislação brasileira é bem libertina quanto ao termo feminicídio. Qualquer morte de mulher por um homem do seu âmbito doméstico é considerada feminicídio. Dane-se maiores detalhes. Mas, voltando a falar da pressão feminista, a grande diferença entre a falácia estatística feminista e a bolsonarista é que a bolsonarista é refutada pelas compras no final do mês, coisa que todo mundo faz. Já a feminista é refutada por um exame detalhado da matéria, coisa que quase ninguém faz. A pressão feminista exerceu o papel de tirar votos de Bolsonaro e elevar votos de Tebet e Lula. A pressão conservadora exerceu o papel de concentrar votos no último presidente. Tendo a pressão midiática conservadora sido vencida pela pressão feminista, Lula, no entanto, usou uma estratégia de marketing que envolvia a cooptação de pessoas contrárias ao identitarismo. No período anterior ao segundo turno das eleições, Lula se disse ser contra o aborto. Criticou divisões não binárias de banheiro, etc. Essa postura de Lula provavelmente fez com que parte das feministas que nele fossem votar migrassem para o voto inválido ou para outros candidatos que não sejam os conservadores. Dentre esses candidatos, sobressai Tebet. Essa estratégia, no diagnóstico do autor desse vídeo, foi um dos principais responsáveis pela quase virada de Bolsonaro.
Lula superestimou a adesão dos identitários a ele e quase se estrepou. Cheguei a essa conclusão através de uma análise estatística que não pormenorizarei aqui para não tornar o vídeo muito extenso. Mas se quiserem que eu poste um vídeo sobre essa análise, é só pedir. Se houver um número considerável de pedidos, eu elaboro e posto a referida análise em vídeo. Confrades, de certa forma podemos considerar que tanto a pressão feminista quanto a conservadora não tiveram o sucesso que gostariam de ter. Vocês perceberam isso? A pressão conservadora não elegeu o macho dela, sendo um fracasso retumbante, ao menos no âmbito do poder executivo. O candidato eleito no dia 30 de outubro de 2022, dentre os candidatos que não são nanicos, é o mais contraditório aos valores conservadores. Esse é um azar que as feministas não deram. Os candidatos mais ojerizados por elas não foram eleitos. Nesse sentido, a pressão feminista foi mais bem sucedida que a conservadora. Assim sendo, podemos considerar a pressão feminista menos fracassada. No entanto, mesmo ela não foi tão eficaz quanto era antes. Isso fica evidenciado estatisticamente pela quase virada de Bolsonaro no segundo turno. Mas, além dessa evidência estatística, quais eu tenho para fazer essa afirmação? Bom, o assunto é complexo, mas vamos lá. A estratégia de marketing de Lula para o segundo turno foi se afastar de pautas feministas e de outras pautas identitárias para tentar cooptar votos de pessoas aversas a essas pautas. Entre essas pessoas, nós. Agora, meus consagrados, eu lhes pergunto: o candidato que era líder de votação e das pesquisas de popularidade se preocuparia em procurar votos num nicho irrelevante? Obviamente, não. Essa estratégia do Lula evidencia que os combatentes dessas pautas se fizeram ser ouvidos. Nós somos um dos subnichos desse nicho de combatentes de tais despautérios. Somos o subnicho mais relevante? Não sei, mas já adquirimos uma certa relevância, isso é fato. Já há grandes canais falando sobre nós. Se as feministas pudessem escolher as falas de Lula a dedo, certamente não escolheriam criticando o aborto, como ele criticou. Claro, muito previsivelmente essa crítica se revelou oportunista e hipócrita, pois pouco tempo depois de eleito, ele retirou o Brasil de um grupo de países que condenava o aborto. Basicamente, quem votou nele por causa dessa estratégia de marketing foi feito de otário. Felizmente, as estatísticas mostram que essa estratégia teve mais efeito de afugentar identitários de votar em Lula que de atrair críticos do identitarismo. Isso indica que a turma dos anti-identitários não é tão fácil assim de ser enganada. Acho que os amigos não têm noção do recibo que Lula passou pra gente. Se ele adotou a estratégia de se aproximar de nós e de se afastar das feministas, isso significa que ele nos considera uma força política, ainda que do ponto de vista meramente eleitoreiro. É altamente estratégico que nós aumentemos nosso barulho, para mostrar a ele que nós não somos meros idiotas a ser enganados nas eleições, que temos poder de parar ou até derrubar o governo dele. Mesmo que isso não seja verdade, é bom convencê-lo disso. Por fim, para encerrar essa parte, faço
Aqui a ressalva de que as duas principais pressões midiáticas, a feminista e a conservadora, são ambas ginocêntricas e misândricas. Assim sendo, se essas são as duas pressões predominantes, isso significa que estamos cercados por desprezo e ódio ao nosso gênero. Ainda que haja boas notícias, ainda que as feministas tenham fracassado em estabelecer o marketing de Lula, ainda que os conservadores tenham falhado em eleger seu candidato, essas ainda são as principais pressões e ambas são ginocêntricas e misândricas. Nós enfraquecemos o ginocentrismo e a misandria do âmbito eleitoral, que é um âmbito específico do âmbito político, que por sua vez é um âmbito específico do âmbito social. Mas isso não significa que nós enfraquecemos o ginocentrismo e a misandria como um todo. Para enfraquecê-los é necessário atacar suas forças motrizes. Quais são as forças motrizes do ginocentrismo e misandria? Falaremos disso noutra oportunidade. Mas tenham em mente, nós obtivemos um pequeno sucesso no âmbito eleitoral, que é algo a ser comemorado. Mas esse sucesso é um pequeno sucesso dentro de um campo que é um subcampo do subcampo de principal interesse estratégico. E a maior prova de que ainda não conseguimos fazer nada de relevante no campo político como um todo é que, assim que eleito, Lula traiu seu discurso e apoiou o aborto como política. Isso sem qualquer retaliação efetiva dos anti-identitários. Seção 3. O que significa o resultado das eleições de 2022? Parte 1 da seção 3. Recapitulação. Esta derradeira sessão de nosso trabalho possui o intuito de nos mostrar o que as eleições presidenciais passadas nos dizem e quais são as consequências de seu resultado. Tudo isso, claro, focando no que é concernente à androsfera, ao masculinismo, à Red Pill, à sigla MGTOW e aos homens. Vamos começar essa terceira sessão recapitulando as duas anteriores. Na sessão 1 foi previamente ressalvado que todos os 11 candidatos possuem vínculo direto ou indireto com forças políticas que são ginocêntricas e ou misândricas, não existindo opção viável para nós. Vimos também na sessão 1 que essas eleições refutam dois mitos muito disseminados por oportunistas políticos inseridos na androsfera. O mito de que há uma ameaça comunista e o mito de que o feminismo está atrelado ao comunismo. Ainda no tópico comunismo, tema leviana e intensamente discutido nessas eleições, vimos na seção 2 que tal ideologia é forçosamente associada ao PT com o intuito de gerar antipetismo naqueles que são anticomunistas e de gerar anticomunismo naqueles que são antipetistas. E a lógica para isso é muito simples. O conservadorismo brasileiro é anticomunista, como todo conservadorismo descendente do vitoriano, e também é antipetista. Assim sendo, é de interesse do conservadorismo brasileiro fomentar tanto o antipetismo quanto o anticomunismo. Para aumentar o antipetismo em anticomunistas, eles associam o petismo ao comunismo, ogerizado pelos anticomunistas, e para aumentar o anticomunismo em antipetistas,
Eles associam o comunismo ao petismo, que é ogerizado pelos antipetistas. Essa mentira do marketing conservador é muito parecida com a mentira dos oportunistas políticos da androsfera, que tentam associar o feminismo ao comunismo para gerar nos antifeministas também um anticomunismo. E essa semelhança talvez não seja mera coincidência. Há infiltrados do conservadorismo no nosso meio. Eles perceberam nosso antifeminismo e, para tentar fomentar o anticomunismo em nós, eles tentam forçosamente associar o comunismo ao feminismo, trocando apenas o feminismo pelo petismo. No nosso exemplo anterior, eles nada mais fazem que replicar essa lógica aqui na androsfera. Nem tentam mudar a estratégia para disfarçar melhor que são infiltrados conservadores. Já disse em outras oportunidades e repito nessa: todo e qualquer homem que não se alinhe em atos ou pensamentos com ideologias ginocêntricas, misândricas ou que menospreze homens por atributos inalienáveis deve ser tratado como um aliado potencial. Foda-se se ele é alinhado ao anarquismo, anarcocapitalismo, keynesianismo, comunismo ou a qualquer outra ideologia. O nosso intuito deveria ser foder o ginocentrismo e misandria, derrubar o Ocidente Mundo, continuar chutando a cara dele mesmo depois que o sangue espirrar, até que a versão atual do Ocidente morra para que possa nascer uma versão menos doente. E para isso faz-se necessário sermos em grande número. Não podemos nos dar ao luxo de ter birrinhas fúteis uns com os outros. Fora que não é justo eu deixar de acolher uma vítima do ginocentrismo, misandria, só por pensar diferente de mim. Exceção feita se essa diferença favorecer o ginocentrismo e a misandria. E o pior de tudo, os trastes conservadores que tentam nos apartar de anarquistas, comunistas, keynesianos, etc., insinuando que eles são feministas, são a escumalha mais ginocêntrica desse planeta. Talvez mais que as feministas. Misândricas, elas são mais que os conservadores. Mas ginocêntricos, talvez eles sejam muito mais. Entre ser amigo de 3 conservadores ou de 3 masculinistas, sendo um anarquista, um comunista e um social-democrata, a segunda opção se faz óbvia. Ainda recapitulando a seção 2, vimos que tanto a pressão feminista quanto a conservadora se viram obrigadas a fazer certas concessões. Vimos que o público anti-identitário, do qual fazemos parte, foi reconhecido como poder eleitoral. E isso é uma vitória. Ressalvo, contudo, que existe uma diferença muito grande entre poder eleitoral e poder político. Há entidades que possuem poder político, mas não possuem poder eleitoral. É o caso de empresas que são grandes o suficiente para comprar deputados, mas não são grandes para mobilizar campanhas de marketing político. Poderíamos citar aqui a JBS e a Odebrecht. Da mesma maneira que há poderes políticos que não são eleitorais, há também poderes eleitorais que não são políticos. Um exemplo seria as torcidas de um grande time de futebol. Há um motivo para que os políticos não façam piadinhas bestas com os clichês do futebol,
chamando os são paulinos de boiolas, corintianos de ladrões, os palmeirenses de sem mundial. Esses times de futebol possuem grandes torcidas, torcidas capazes de eleger deputados, senadores, talvez até presidentes. Assim sendo, essas torcidas são poderes eleitorais, mas não são poderes políticos, pois uma vez que consigam eleger alguém, o Congresso e as leis não permitem favorecimento ao time que elegeu o político. Ressalva: estou falando aqui das torcidas, não dos times. Os times, dependendo do tamanho e situação, podem ser colocados no mesmo balaio da JBS e da Odebrecht. Mas, continuando, nós, anti-identitários, fomos reconhecidos como um poder eleitoral. E esse reconhecimento se mede no marketing de Lula. Porém, o fato de nós talvez sermos um poder eleitoral não significa que somos um poder político. Aliás, nós não somos. Vou explicar melhor. Existem vários campos de poder numa sociedade. Como estamos falando de eleições, 3 deles se destacam, sendo cada um subcampo do próximo campo: campo eleitoral, campo político, campo social. O campo eleitoral diz respeito a quem tem poder de eleger candidatos que lhes convenham. O campo político diz respeito a quem tem capacidade de influenciar no jogo de poder da sociedade. E isso vai além de cargos eletivos, como presidente, governador, deputado. Uma grande empresa não é um cargo eletivo, mas sem dúvidas é um agente de razoável poder político. Ter poder eleitoral pode possibilitar que se tenha poder político, mas não garante. É possível ter poder eleitoral sem ter político, bem como ter poder político sem ter eleitoral. Por fim, o campo social, do qual o campo político é subcampo. O campo social é onde é processado o resultado dos jogos de poder do campo político, que por sua vez é influenciado por questões eleitorais. Disse anteriormente que quem tem poder eleitoral não necessariamente tem poder político. Pois bem, o mesmo não acontece com relação ao poder político e social. Quem tem um, também tem o outro, seja na direção do político para o social, seja na direção do social para o político. A questão é que existem outras formas de poder social, além da forma política. Assim sendo, nem sempre quem atua no jogo de poder, ou seja, na política, vai vencer uma disputa social sobre quem não atua diretamente nesse jogo. A nós, da Androsfera, qual campo é o mais estratégico? O eleitoral, o político ou o social? Sem dúvidas, o social. É a sociedade que ensina as crianças desde pequenas a serem ginocêntricas. É ela quem censura quem não se dobra ao ginocentrismo. É da sociedade que vêm essas pressões de maneira mais poderosa. Assim sendo, o ginocentrismo social é a principal força que devemos derrotar. O ginocentrismo social é o grande megazord ginocêntrico, do qual o ginocentrismo político, econômico e outras formas fazem parte. Essas eleições nos mostram que somos parte de um possível poder eleitoral, mas nós não conseguimos influenciar no jogo de poder. Logo,
não temos poder político. Nós, como possível poder eleitoral, podemos até eleger alguém, mas a estrutura e conjuntura da sociedade não permitirá que esse alguém ataque as injustiças genocêntricas e misândricas de maneira tão eficaz. A não ser que esse alguém seja um gênio político, mas gênios políticos são raríssimos. Em mais de 5 séculos o Brasil nunca teve um. E poder social sob forma extrapolítica nós temos? Não. Nós, como entidade coletiva antigenocêntrica e antimisândrica, temos como poder social apenas a somatória do poder individual. Como somos poucos indivíduos, por mais que tenhamos crescido bastante, esse poder ainda é pequeno. Bom, entendido que as eleições presidenciais nos mostraram que talvez sejamos um poder eleitoral, e entendido que o poder eleitoral não garante poder político e que o poder político não garante vitória social, que é a mais estratégica, isso significa que temos um longuíssimo caminho ainda para percorrer. Uma maneira seria tentando fazer o poder eleitoral crescer a ponto de se tornar um poder político. Outra maneira seria ganhar poder social e político pela sabotagem econômica. As estratégias possíveis para se obter poder social são várias, mas esse não é o assunto do vídeo. A questão é que essas eleições nos mostram que nós, ao contrário das outras em que éramos simplesmente ignorados, nessas eleições somos reconhecidos como possível poder eleitoral. Houve, portanto, um avanço de merda, mas ainda assim um avanço. Não avançávamos desde que surgimos. Esse avanço, por mais que seja no máximo 5% do caminho, é algo a ser comemorado, pois se considerarmos que a androsfera surgiu em 1971, com o livro da Esther Willer, este foi o primeiro avanço significativo em território brasileiro em 51 anos. Devemos continuar avançando. Mas, francamente, não sei se a estratégia mais eficiente seria focar no poder eleitoral para transformá-lo num poder político. Em todo caso, é algo que deve ser considerado, mas talvez não como estratégia central. Por fim, para terminar as conclusões advindas da recapitulação das 2 sessões anteriores, lembremos do que eu disse no início da sessão 2. Eu disse que tanto a pressão conservadora quanto a feminista foram falaciosas. Não só falaciosas, mas também incorreram num discurso batido, na mesma cantilena de sempre. Camaradas, isso é uma fragilidade dessas 2 forças imundas que deve ser explorada. O discurso deles está começando a se desgastar, enquanto o nosso está começando a ser ouvido. Devemos nos concentrar em refutar as falácias das feministas e conservadores e colocar essa refutação numa linguagem interessante aos homens que ainda não nos ouviram. Agora que fique bem claro que quando falo de refutação lógica, não de falar essa aí é a futura esposa de vocês, de carrossel de pica, sem ímã sem anel. Ai, que bando de idiota.
como se a mulher fosse um ser melhor por ter uma membrana na chavasca. Existem mulheres extremamente ardilosas e misândricas que são virgens. A única vantagem de pegar uma virgem é a ausência de filho e DST. De resto, é a mesma merda. Essa idiotice é uma reminiscência conservadora. Os meios tradicionais que têm essa palhaçada de tratar a mulher virgem como se fosse mais pura de coração. Não, meu chapa, ela só é mais pura de buceta mesmo. Mas voltando ao cerne da questão, temos que refutar com lógica o discurso deles e colocar essa refutação numa linguagem interessante para conquistar público. E se fizermos isso, sendo inovadores nos temas que já tratamos, nós aceleraremos a disseminação da Red Pill. Parte 2 da sessão 3. Resultado das eleições e suas consequências. Camaradas, os fatos que são conclusões da recapitulação das 2 primeiras sessões se encerraram. Aqui falaremos das conclusões dos resultados das eleições em si, começando pelo resultado da corrida presidencial, ou seja, pela vitória de Lula sobre os outros 10 candidatos. Como já vimos, ginocêntricos todos eles são. Porém, dentre todos, Lula é aquele que já foi presidente e institucionalizou a ginocracia estatal, sendo possivelmente um dos piores dos 11 para nós. Então, no segundo turno, deveríamos ter escolhido Bolsonaro, correto? Não, de forma alguma. Se Lula institucionalizou a ginocracia estatal, Bolsonaro foi quem mais a utilizou e fortaleceu. O traste do PL, defendido por muitos oportunistas políticos infiltrados na androsfera, aprovou 72 leis pró-fêmeas em 4 anos. Lula, em 8, aprovou 13. O segundo turno foi possivelmente o pior dos segundos turnos possíveis para a androsfera. Bom, falemos sobre a situação político-partidária atual dos poderes nacionais. O governo Bolsonaro, ao contrário das queixas do ex-presidente, teve a terceira bancada mais governista da história do país. 76% das votações tiveram resultado favorável ao governo. A bancada de Bolsonaro só não foi mais governista que a do próprio Lula nos seus 2 primeiros mandatos, com taxas de votação favorável de 77% no primeiro mandato e 79% no segundo. Pois bem, a perspectiva de Lula é que em seu mandato 2023-2026 ele não tenha a mesma sorte que Bolsonaro e ele mesmo tiveram anteriormente. A bancada conservadora do mandato atual é maior que a de Bolsonaro no seu mandato. Esta bancada seria a bancada dos sonhos para o Bolsonaro, se ele tivesse ganhado as eleições. Mas quem ganhou foi o Lula, podendo essa ser a bancada de seus pesadelos. Dos 513 deputados, 285, 56% são de apoio ao governo antigo e oposição a Lula. Dividindo-se o resto, 228 deputados, 44%, entre centro e situação. Não bastasse isso, a oposição ganhou 13 senadores em 2022. Essa base aparentemente pífia, junto à conjuntura econômica patética que Bolsonaro, a pandemia, o comércio internacional e a guerra russo-ucraniana deixaram, provavelmente tornará o governo Lula um governo fraco. A população é uma base de apoio muito incerta
para Lula. Ele é ligeiramente mais popular que Bolsonaro, porém sua rejeição também é muito grande. Qualquer erro que ele cometer, ele se tornará um governo majoritariamente reprovado. Por mais fraca que seja sua base de apoio na população, esta é uma base fraca de apoio incerto, enquanto a Câmara e o Senado são uma oposição forte, ao menos a priori. O que esse legislativo e essa rejeição popular de Lula significam? Significam que seu governo será fraco e que os opositores de Lula, entre eles os conservadores, possuem grave poder político. E eles sabem disso e usarão de tal poder para estorvar o mandato de Lula. E isso pode ser bom para nós, pois duas forças ginocêntricas se atrapalhando, falamos aqui do executivo feminista e do legislativo conservador, podem fazer com que ambas não consigam exercer seu ginocentrismo de maneira plena. Vocês entendem, confrades, que se temos dois inimigos, o melhor que nos acontece é que eles briguem entre si. Quanto mais capengas eles saírem dessa briga, melhor para nós. Vocês entendem que se os liberais e os comunistas brigassem entre si antes de derrubar os fascistas, eles teriam ganhado a Segunda Guerra. Vocês entendem que se os bolcheviques e os mencheviques não tivessem esperado o Tsar cair para resolver suas discordâncias na bala, talvez o tsarado existisse até hoje. Quando se tem dois inimigos, a melhor situação possível é que eles sejam também inimigos entre si. Então vamos torcer para que os progressistas e conservadores se estrupiem o máximo possível um ao outro. Quando a União Soviética e a Alemanha nazista entraram em guerra, Harry Truman, na época senador, sugeriu a Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, que o país emprestasse armas a quem estivesse perdendo, para que ambos os países se exterminassem o máximo possível. Felizmente, Roosevelt se negou e ficou contra os nazistas. Meu raciocínio aqui é similar ao de Truman, embora eu não concorde com a proposta dele naquele contexto. Mas meu raciocínio, basicamente, é o mesmo do dele, num contexto diferente. Se tenho dois inimigos que são também inimigos entre si, eu tenho que incentivar a briga deles o máximo possível. Por fim, uma outra dedução que podemos fazer da atual situação é que provavelmente os conservadores repetirão a estratégia de ataque ao PT e usarão do discurso antifeminista para combater o PT. Uma estratégia que a priori é muito justa. O PT é feminista, o feminismo é algo injusto. Logo, o PT deve ser condenado por ser apoiador do movimento. Porém, esse discurso de atacar o PT por causa do feminismo é, na verdade, uma tentativa de derrubar o PT para que eles possam implementar o ginocentrismo conservador no lugar do feminista. Além disso, os argumentos usados nesse discurso não raros são extremamente falaciosos, associando o feminismo a toda a esquerda ou ao comunismo, ou colocando o PT como representante de toda a esquerda, etc. Falácias desse tipo são tão canalhas quanto botar Bolsonaro e Enéas no mesmo balaio, pelo fato de ambos serem de direita. A direita de Enéas não obedecia às sandices do conservadorismo neovitoriano. Era uma direita muito mais saudável que a predominante no Brasil.
Mas isso não é assunto para esse vídeo. Em todo caso, o fato de os conservadores não estarem mais no cargo mais alto do executivo fará com que eles intensifiquem o antifeminismo para tentar atacar o PT. E isso pode ser positivo para nós, principalmente se soubermos refutar os argumentos asquerosos dos Tradicom com um discurso coerente, lógico, igualmente antifeminista e atraente para o público, principalmente masculino. A nossa tarefa é surfar nesse antifeminismo, fomentá-lo e corrigir as suas falácias. O antifeminismo irá ressurgir politicamente, e isso é bom. O confrade Voz da Liberdade falou sobre isso de maneira muito inteligente. Deixarei o link de seu vídeo no comentário fixado. A crítica ao feminismo, como tentativa de nos cooptar, ficará mais vigorosa, e isso é positivo. Nós temos apenas que não nos deixar ser cooptados por esses ginocêntricos obsoletos, que são os Tradicoms. Confrades, discorremos aqui de maneira exaustiva sobre as conclusões a se tirar das eleições presidenciais de 2022. Seguem agora duas listas lacônicas sobre as conclusões que tiramos. Uma com conclusões negativas, outra com positivas. Conclusões negativas. Os 11 candidatos são ginocêntricos, misândricos. A falácia do PT, feminismo, comunista, é repetida por infiltrados políticos na androsfera. Nunca a pressão feminista foi tão intensa, e talvez essa intensidade seja por saberem que não seriam tão exitosas quanto queriam. Apesar do avanço de sermos considerados parte de possível poder eleitoral, temos muito ainda a caminhar. O segundo turno, entre Lula e Bolsonaro, foi um dos piores possíveis. Talvez o pior dos 55 turnos matematicamente possíveis. Conclusões positivas. Tanto a pressão feminista quanto a conservadora foram menos exitosas que esperavam. Somos parte de um possível poder eleitoral. O discurso feminista e o conservador são falhos e desgastados. Essa é uma vulnerabilidade a ser aproveitada. O executivo e o legislativo são rivais políticos, e esse impasse pode diminuir a efetividade de ambos em implementar seus ginocentrismos. O antifeminismo irá ressurgir politicamente. Em número ficou tudo igual, 5 conclusões positivas, 5 negativas. Mas, em termos de peso, o que acham? Acham que as conclusões positivas são mais importantes que as negativas ou o contrário? Acham que dessas 10 conclusões temos mais motivos para lamentar ou comemorar? Deixem a opinião dos senhores nos comentários. Homens de boa vontade, minha lealdade pertence a vocês. Câmbio, desligo.